Olha, mais uma vez eu quero dizer boa noite. Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Isso. Pega a sua Bíblia Sagrada aí. Isso. Todo mundo já está com a Bíblia? Pega a sua Bíblia Sagrada aí. Vamos lá para João, Evangelho de João. Glória a Deus. Irmão, meu coração está cheio de alegria. Amém, igreja? Você não sabe o quanto tempo Deus tem preparado essa reunião. O servo aqui de Deus tem me convidado, irmão, e nem sempre para me dar tempo para estar em outros lugares, porque eu também tenho um compromisso. Deus me confiou uma obra e eu quero, irmão, cada dia mais poder fazer essa obra com alegria. Glória a Deus, igreja. Amém? Isso. E antes, irmão, que eu quero introduzir essa palavra aqui, em nome de Jesus, antes de eu ler, deixa eu contar uma história. Você pode sentar, depois você, glória a Deus. Amém? Antes de eu ler, eu quero introduzir para que você possa entender. Se você não entender o recado de Deus, Deus não vai poder abençoar a nossa vida. Amém, igreja? Irmão, quando o servo de Deus, ele me deu aqui um propósito, que é para vencer as dificuldades, amém, que nós temos enfrentado por causa da fé. Irmão, a única maneira é nós ouvirmos a palavra de Deus. Então eu quero levar você lá no começo de tudo, quando Deus criou o homem. A Bíblia, irmão, conta a história que quando o Pai e o Filho e o Espírito Santo, que são três, que se tornou, e todos três se tornou um só, eles conversavam entre eles e falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, eu e você fomos criados por Deus, a imagem e a semelhança de Deus. Irmão, tudo começou um projeto lindo do Senhor para a humanidade. Deus, ele criou o primeiro homem, que foi Adão. Esse homem, irmão, recebeu tudo de Deus. Esse homem foi colocado lá no jardim, aonde não tinha nenhum mal. Irmão, o mal não poderia chegar, porque ainda não havia o pecado. Nada faltava para o primeiro homem, que chama Adão. Então, só que esse homem, irmão, ele pecou. Nós conhecemos essa história. Esse primeiro homem pecou e ele teve que ser expulso, sair do jardim, sair da presença de Deus por causa do pecado. Irmão, quando nós pecamos, também nós saímos da presença de Deus. Só que o Deus que nos ama, o Deus, irmão, que Ele ama a nós, Ele fez um propósito. Ele mesmo veio aqui na terra. Ele se fez carne. A Bíblia diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Irmão, é isso que eu quero levar você a entender hoje. O propósito de Deus da criação desde o princípio é que o homem vivesse bem, o homem não passasse pelo mal. Então, agora eu vou ler esse versículo aqui, que está em João, capítulo 3, um versículo conhecido. Isso, pega aí, João capítulo 3. O homem foi separado de Deus por causa do pecado, mas Jesus, irmão, por amar por cada um de nós, Ele nos abriu um caminho. João capítulo 3, versículo 16. Eu quero ler aqui e nós vamos estudar isso aqui. Um versículo que você e eu, todo mundo conhece. Diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Irmão, esse versículo todo mundo conhece.
Quando eu pedi a Deus uma palavra para trazer aqui, Deus plantou essa palavra no meu coração e me fez lembrar desde o começo da criação. Quando o homem foi criado, ele foi criado para viver num lugar chamado paraíso. Irmão, e só que nós perdemos esse lugar quando o pecado entrou. Quando o pecado entrou no mundo, irmão, nós saímos do jardim. Só que Deus enviou Jesus com um propósito de nos levar de volta para o propósito, aonde não há mais dor, aonde não há sofrimento. Glória a Deus. Agora vocês podem sentar e nós vamos estudar aqui, vamos dar uma passeada na Bíblia. Vamos ler de novo esse versículo aqui. Diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse versículo aqui, nosso Deus, irmão, ele fez duas coisas. Duas coisas o nosso Deus fez para nós. Só que eu e você esquecemos da primeira coisa que está na Bíblia. Irmão, o nosso Deus, o alvo dele era nos levar de volta para ele. Nós fomos separados por causa do pecado de Adão, mas Deus, o Senhor Jesus, veio a esse mundo, e quando ele derramou o sangue dele naquele Calvário, ele abriu um caminho para nos levar de volta aonde? Ao paraíso. Amém? Quem quer ir para o céu aí? Amém. Você quer ir para o céu? Então esse alvo, irmão, está no coração de Deus, nos levar de volta para o céu. Irmão, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia é bem clara: aquele que crê e for batizado será o quê? Será salvo. Irmão, glória a Deus. Esse é o alvo principal que nós devemos querer para nós. Só que eu quero levar você a compreender aquilo que a Escritura tem me ensinado, que, irmão, Deus não somente quer te levar somente para o céu, Ele quer também que você aqui na terra desfruta de tudo que Ele conquistou no Calvário. Irmão, Ele não quer mais que eu e você sofra. Irmão, vamos ler esse versículo de novo. Vamos ler e bem devagar. Amém? Glória a Deus, vamos lá. João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí tem uma vírgula, não tem? Não tem? Na sua Bíblia tem uma vírgula aí? Então é duas coisas. Deus, ele não quer que eu e você pereça, e também quer nos dar a vida o quê? Eterna. Então ele quer nos levar para o céu, mas também não quer que eu e você pereça. Irmão, olha para a sua vida. Talvez você tenha perecido no casamento. O teu casamento está destruído. Irmão, o adultério tem entrado na sua casa. Irmão, a briga conjugal tem entrado na sua casa. Lembra, Deus deu Jesus para que você não pereça. Talvez a enfermidade, a doença tenha entrado na sua casa. Irmão, a Bíblia diz lá no Salmo 91 que somente com nossos olhos nós veríamos a recompensa do ímpio. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará onde? A nossa casa. Irmão, eu quero levar você a entender que esse versículo aqui de João, irmão, Jesus veio para dois propósitos: fazer a gente não mais perecer aqui na terra, e também nos levar para onde?
para o céu. Irmão, se você está perecendo em alguma área da sua vida, irmão, eu quero que você hoje entenda o que a Escritura fala, versículo por versículo, para que você possa desfrutar da sua herança. Irmão, toda pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ela é herdeira. Irmão, a Bíblia diz: se o herdeiro for menino, irmão, ele é semelhante ao servo. Mesmo ele sendo o Senhor de tudo, irmão, ele não alcança, ele não tem, passa, não tem direito. Mas ele quer que você cresça, que você tenha um entendimento, para que você possa obter tudo aquilo que Jesus na cruz do Calvário fez por nós. Então vamos lá, vamos ler de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Aí está a chave. Irmãos, eu e você tem perecido, por quê? Porque você não tem crido. Não tem crido naquilo que foi enviado. Quem foi enviado a esse mundo aqui? Amém? Alguém pode me responder? Quem foi enviado ao mundo para nos salvar? Quem foi? Hã? Pode falar alto. Irmão, eu sou assim diferente, eu gosto de interagir com o povo. Amém? Quem foi enviado aqui a esse mundo para nos levar para o céu? Jesus. Amém, igreja? E se eu falar para você que Jesus não foi ele, você vai falar assim: esse irmão aí está meio perturbado. Vem comigo, João capítulo 1. Você já vai entender. João capítulo 1. Amém, igreja? Espírito Santo vai te levar a entender, irmão, algo aqui, irmão, o que estava fazendo você perecer na vida. Porque talvez você não estava entendendo o propósito de Deus. Amém, igreja? Amém? Vamos lá, João capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Sim. Isso. Então vamos ler aqui com o irmão João. Diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era quem? Deus. O Verbo era Deus. Vamos lá? Pula para o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha para mim aqui agora um pouquinho. Irmão, a Bíblia diz que lá no capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era quem? Deus. Então quem veio esse mundo? Veio. A Bíblia está dizendo que quem veio esse mundo foi o Verbo. Foi a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre o quê? Entre nós, que é o Senhor Jesus. Eu quero que você entenda que Jesus é o nome que está sobre todos os nomes. Mas quem veio a esse mundo foi o Verbo, foi a palavra. A palavra que se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra que nós desprezamos, irmão, foi que veio a esse mundo. Essa palavra, quando Jesus fala que ele verdadeiramente carregou sobre ele toda a sua enfermidade, irmão, e as suas dores, irmão, é Jesus. Se você hoje está passando por algum problema no seu casamento, a palavra que diz: o que Deus uniu, o homem nos separa, essa palavra é quem? É Jesus, é o Verbo. E se você passar a acreditar no que o Verbo fala, irmão, você não perece mais. Irmão, aquele espírito que estava querendo destruir o teu casamento, ele perdeu as forças, porque você passou a entender, você passou a acreditar no que o Verbo fala. Irmão, talvez você tenha passado perecendo na vida dos teus filhos. Você tem visto os teus filhos indo para o vício, indo para as drogas. Você tem orado e não tem
não tem visto o milagre acontecer. Irmão Jorge, eu oro, mas meu filho continua ainda na rebeldia, continua indo para a prostituição, para os vícios. Irmão, o problema todo é porque você não tem crido no verbo, porque o verbo é Jesus. Irmão, você tem que pegar aquela palavra que fala a respeito dos teus filhos. Todos os teus filhos será que? Herança do Senhor. Quando você pega isso, essa palavra, e leva para a oração, irmão, você fala na hora da oração, o demônio não pode mais destruir a vida do teu filho, porque o demônio não aguenta o verbo. Irmão, não adianta a pessoa ficar chorando, não adianta você passar a madrugada chorando pelo seu filho. O que vai fazer você não perecer mais é você passar agora a acreditar no verbo. Irmão, Jesus disse: todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz será abundante sobre a vida dos teus filhos. Nós temos perecido porque nós não temos pegado o verbo e introduzido na nossa vida. Irmão, introduza. Eu quero levar você e começar a introduzir o verbo que a palavra fala ao teu respeito, o que a palavra fala a respeito do teu marido, da tua esposa. Irmão, não o que o vizinho fala, não o que a tua mente fala. Irmão, pega o que o verbo fala. O verbo fala que na casa do justo haveria paz, alegria e prosperidade. Se na tua casa não tem isso, pega o verbo, fala com Deus: meu Deus, a sua palavra diz que nenhum mal me sucederia, praga nenhuma chegaria à minha casa. Irmão, as pragas têm chegado na casa do homem e da mulher de Deus. Irmão, nós temos que mudar. Nós temos que começar agora a olhar para o verbo. Olha essa revelação. Deus disse que Ele amou eu e você de uma maneira, irmão, que Ele não quer mais que eu e você pereça. Aonde você está perecendo? Qual área da sua vida você tem perecido? Você foi ao médico, o médico disse que a doença que você tem carregado não tem cura. Irmão, a palavra de Deus diz, o verbo, Ele te sara de toda enfermidade. Pega o verbo e introduza. Demônio, você não mais vai colocar doença no meu corpo, porque o meu Deus me sara de toda enfermidade. Quando você faz isso, irmão, a doença, ela sai do corpo. Irmão, você passa a glorificar o Senhor no corpo, na alma e no espírito, o qual pertence a Deus. O teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo não é para habitar, irmão, a doença, o sofrimento. Jesus veio para isso, para que eu e você não pereça mais. Amém, igreja? Irmão, você que decide. Você que decide. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5: estais, pois, firme na liberdade a qual Cristo vos libertou, e não se coloque mais debaixo do jugo da servidão. Irmão, é eu e você que tem que ficar firme na liberdade. Qual liberdade? Naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Irmão, se alguma área da sua vida você tem perecido, eu quero hoje você orando aqui comigo, porque eu também vou fazer uma oração aqui da fé. Irmão, mal não pode mais habitar na nossa vida, porque a nossa vida pertence ao Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Teve um salmista, irmão, chamado Davi, ele falou: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quando você está no sofrimento e só fica chorando, irmão, você está esquecendo do benefício que Deus fez por você. Você está esquecendo que a obra que Ele fez por você, qual obra? Ele te amou de tal maneira que Ele deu seu Filho, um jeito para que todo aquele que nele crê não
não pereça. Irmão, Deus não quer mais que você pereça em nenhuma área da sua vida. Irmão, estás pois firme, fica firme na palavra de Deus. Glória a Deus. Vem comigo aqui, irmão, em Lucas. Eu quero te mostrar mais alguma coisa aqui. Glória a Deus. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Que coisa linda está nos mostrando aqui, irmão. Irmão, você não deve, você não é mais para perecer. Amém? Mas você que decide. João capítulo 13. Irmão Jorge, eu estava esperando Jesus fazer um milagre. Se você estava esperando, irmão, eu quero te dizer de acordo com a Bíblia Sagrada. Amém, igreja? Jesus já fez. Deus, Ele não vai fazer algo que Ele já fez por nós. Amém, igreja? É eu e você que agora temos que acreditar no verbo. Glória a Deus, igreja. A Bíblia diz: Pai, está com. Quem lembra? Está consumado. Irmão, foi uma das palavras que o Senhor Jesus na cruz do Calvário falou: Pai, está consumado. Essa palavra diz o quê? Que foi concluída a obra. A obra para que você tenha vida e vida com abundância já foi feita. Irmão Jorge, eu estava esperando meu marido mudar. Irmão Jorge, eu estava esperando as coisas melhorar. Não, você não tem que esperar. Porque há 2000 anos atrás, Jesus consumou a obra para que eu e você hoje não pereça mais. É você que tem que se posicionar. Estás, pois, firme. Fica firme no que a palavra fala. Amém, igreja? Você tem que ficar firme naquilo que o verbo fala ao teu respeito. Ele falou que em Cristo você é mais do que vencedor. Você não pode deixar que o mal desse mundo vença você. Você, irmão, tem tudo para ser mais do que vencedor. Amém? Pega aí João capítulo 3. Todo mundo achou? Perdão, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, perdão. E antes de eu ler, deixa eu introduzir essa história aqui. Nós vamos estudar aqui agora, irmão. Abençoado, desliga esse fundo um pouquinho. Obrigado. Amém, igreja? Nós vamos estudar aqui agora aquela passagem que quando o Senhor Jesus entrou na sinagoga para pregar, para ensinar o povo, e havia lá uma mulher que há 18 anos, irmão, estava o quê? Encurvada. Amém, igreja? Irmão, essa mulher estava dentro da igreja. Essa mulher pertencia ao povo de Deus. Ela estava o quê? Encurvada. Hoje, se eu e você pegasse aquela mulher, levasse para fazer um exame, irmão, com certeza o médico ia tirar aquele raio-x e ia provar, constatar que ela tinha um desvio aonde? Na coluna. Ela tem um desvio na coluna. Então, tudo isso ia indicar que ela estava com a enfermidade e não tinha mais jeito. Irmão, mas o que Jesus fala aqui não é isso. Vamos ler aqui no versículo 10. Vamos lá. Versículo 10 diz assim: ensinava no sábado numa das sinagogas. Agora pula para o versículo 16. Versículo 16. Versículo 16 diz assim: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás não tinha o quê? Presa. Irmão, olha para mim aqui agora. Aquela mulher estava onde? Estava dentro da igreja. Jesus está dizendo aqui que ela era filho de Abraão. Ela pertencia ao povo de Deus. E ela estava o quê? Encurvada.
Olha a área da sua vida que você está encurvado. Irmão, é no casamento, é na vida financeira, é na tua vida sentimental. Você não consegue se endireitar, você não consegue realmente desfrutar daquilo que a palavra fala. Irmão, aquela mulher estava 18 anos dentro da igreja e era filho de Abraão. Se ela morresse, ia para o céu. Só que Satanás mantinha ela presa. Irmão, muitas pessoas de Deus, muitas pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador, irmão, se morrer hoje vai para o céu, mas Satanás tem mantido a vida dela presa. Irmão, e Jesus, quando chegou lá, soltou. E Jesus é quem? Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra. Então é a palavra que salta você da prisão. O que a palavra fala, você tem que obter para você. Irmão, se você tem alguma enfermidade no seu corpo, a palavra fala que Ele carregou toda a sua enfermidade. É essa palavra que vai tirar você dessa prisão que você não consegue sair. É essa palavra que vai te libertar para que você possa desfrutar de saúde. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, como vai bem a sua alma, e que tenha saúde. Irmão, Jesus, Ele quer que você vá bem em todas as coisas. Aquela mulher era filha de Abraão, era filha de Deus, estava na igreja, e quem estava prendendo ela? Quem lembra? Vamos ler de novo? Talvez esqueceu, não podemos esquecer, vamos lá. Versículo 16 diz assim, Lucas capítulo 13, versículo 16 diz assim: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha o quê? Presa. Irmão, tem pessoas que estão presas na cachaça, tem pessoas que estão presas na maconha, na cocaína. Irmão, e quem vai soltar essas pessoas é o Verbo. Irmão, e nós que cremos temos um papel importante. Irmão, talvez o nosso familiar está preso. Talvez você tenha visto o teu familiar na cocaína e já fez tudo e não conseguiu tirar o teu familiar. Irmão, quem vai tirar o teu familiar é o Verbo, a palavra. Todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer mais que eu e você pereça vendo o nosso familiar sendo destruído pelos vícios. Irmão, nós temos que pegar a palavra de Deus, nos revestir da palavra de Deus e falar para aquele espírito, demônio, Satanás, você não vai mais prender nenhum familiar meu. Irmão Jorge, mas meu familiar não crê. Irmão, eu quero que você lembre o que a palavra fala. Quando Paulo falou para aquele centurião, ele não perguntou: o seu familiar tem que crer. Ele não falou isso. Ele falou dessa maneira: se você crer, será salvo tu e tua casa. Irmão, quando você pega o Verbo, a palavra, e fala para aquele espírito, demônio que estava levando meu filho para a cocaína, está escrito no Verbo, na palavra: se eu crer, eu veria a glória de Deus. Você não pode mais destruir o meu filho na cocaína. Demônio, tira a mão do meu filho. Aí sim, irmão, Satanás não pode mais prender ninguém da sua casa. Mas precisa você agora acreditar no Verbo, na palavra. Todo aquele, irmão, que coisa linda Deus está mostrando para nós. Em João, Deus fez duas coisas. Ele nos abriu um caminho para ir para o céu e também para que eu e você não pereça aqui na terra. Irmão, você pode desfrutar de um casamento abençoado, você pode desfrutar de uma família abençoada. Irmão, é somente você crer nele. Irmão, se você crer nele, você verá a glória de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor. Que coisa linda.
Amém, igreja? Toda pessoa que crê no verbo, irmão, ela vai para o paraíso de volta. Ela vai para o lugar aonde não há doença, aonde não há a dor. Irmão, entenda, eu comecei lá no princípio, no jardim do Éden. Irmão, quando você lê na Bíblia Sagrada sobre o céu, não parece a mesma coisa? Irmão, um lugar que não tem sofrimento, um lugar que não tem doença, é esse lugar. E Deus quer nos levar para lá. E também Deus não quer mais que eu e você aqui na terra pereça. Irmão, fica firme. Irmão, não separa. Irmão Jorge, eu estava pensando em largar a minha esposa. Irmão Jorge, eu estava pensando em largar o meu marido. O meu marido não muda. Irmão, quem tem que mudar é você. É eu que tenho que mudar. Amém, igreja? Quando eu começo a mudar, irmão, a nossa vida aqui fora também muda. Temos que mudar aqui dentro. Irmão, a Bíblia que diz para que eu e você não aceitar mais o curso desse mundo, mas para transformar esse mundo pela renovação do vosso entendimento. Irmão, eu quero dizer para você, quem transforma esse mundo é eu e você. É eu e você que transforma o mundo. Como? Quando a nossa mente começa a renovar. Quando nós passamos a acreditar no que o verbo fala. Irmão, não aceita mais que Satanás destrua a sua vida, colocando miséria, colocando doença, colocando desemprego. Irmão Jorge, está escrito, irmão, está lá no Salmo 91, que nenhuma praga, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Irmão, quando eu comecei a confrontar comigo mesmo, irmão, eu lia na Bíblia Sagrada e via a minha vida totalmente diferente. Irmão, eu li aqui que o Senhor me passou, nada me faltará, e estava faltando tudo. Faltava a carinho da minha esposa, faltava lá, irmão, mantimento na minha casa, faltava tudo. Irmão, tem alguma coisa errada. Aí eu te pergunto, Jesus é mentiroso? É? Não. O que falta é nós colocar o verbo em prática, assumir o verbo conforme ele fala. Irmão, assume para você. O médico pode dizer para você, você tem uma doença que não tem cura. Você pode dizer, não, está escrito no verbo, a palavra de Deus diz que ele sai de toda enfermidade. Quando você coloca isso, aí está o poder de Deus para colocar você em liberdade. Glória a Deus. Irmão, eu gostaria aqui de fazer uma oração da fé. A Bíblia diz que a oração da fé cura o doente, levanta aquele que está doente, aquele que está no sofrimento. Amém, igreja? E eu quero também, irmão, se você tem alguma área da sua vida que estava perecendo, irmão, eu quero que você lembre do verbo, aonde fala aquilo que está, irmão, na área da sua vida. Um exemplo, você está com um problema no teu casamento. Então eu quero que você pegue o verbo. Meu Deus, a tua palavra diz, o que Deus uniu, o homem não separa. Meu Deus, eu não quero mais a separação, eu quero a bênção do Senhor no meu casamento. Irmão, é para vencer, é fé isso, a certeza das coisas que se espera. Irmão, se você estava com um problema, irmão Jorge, eu estava desempregado, irmão Jorge, eu não conseguia nada, eu já procurei bater em porta. Irmão, a palavra de Deus diz lá em Filipenses que Ele nos supre toda a nossa necessidade em glória por Cristo Jesus. Irmão, tudo já foi nos dado. Irmão, também diz lá, pereceria sem dúvida se eu não cresce que eu veria os bens do Senhor na terra do vivente. Deus, Ele quer que eu e você aqui na terra veja os bens dEle. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer essa oração aqui. Glória a Deus. Que coisa linda, irmão. Amém, igreja? Nós aprendemos o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para quê? Para que eu e você não pereçam. Eu pergunto a você, você vai continuar perecendo? Hã? Você vai aceitar que Satanás te prende? Lembra? Aquela mulher estava na igreja e Satanás estava prendendo ela com a enfermidade. Irmão, aonde tiver o mal, não deixe que Satanás mais coloca. Glória a Deus. Isso. Amém? Feche os teus olhos, solta aquele fundo aí.
Em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, que lindo, Pai, ouvir aqui a sua voz, Jesus. Meu Deus, o Senhor foi claro para nós. A tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor amou o mundo de tal maneira, Pai, que o Senhor deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, Jesus. Meu Deus, o Senhor fez, meu Pai, aquela obra, Pai, com duas finalidades. Meu Deus, a primeira, Pai, meu Deus, foi para que eu e esse povo não pereça mais. Meu Deus, olha agora, Jesus. Olha agora para a tua igreja, olha agora para o teu povo, olha agora para esse meu irmão, para essa minha irmã. Pai, há pessoas aqui que estavam perecendo, meu Pai, no seu casamento. Pai, há pessoas aqui que estavam perecendo, meu Deus, na sua saúde. Meu Deus, há pessoas aqui que estavam perecendo, meu Pai, na vida dos seus filhos. Meu Deus, pessoas estavam vendo seus filhos ir para as drogas, ir, meu Deus, para a cocaína. Pessoas estavam vendo, meu Pai, a sua vida, meu Pai, sendo destruída. Pai, mas o Senhor disse na tua palavra que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus, nós cremos e nós não queremos mais perecer na nossa vida. Meu Deus, como ministro da tua palavra, eu me levanto agora contra toda a força do inferno, espírito maldito, você que estava fazendo essa pessoa perecer, demônio que estava colocando doença no corpo dessa pessoa, espírito maldito, você que estava levando esse filho a viver uma vida de fracasso, demônio que estava levando esse filho para a cocaína, para o vício, eu me levanto contra a tua obra, diabo, eu quebro a tua obra agora. Foi me dado o poder, foi me dada a autoridade, é da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me levanto contra o teu mal. Isso, igreja, você entendeu a palavra de Deus, você manda agora, manda esse mal saltar do teu filho, fala agora, vício, larga o meu filho, demônio, larga o meu marido, larga a minha esposa, larga meu corpo, capeta do inferno, eu quebro a tua obra, eu termino toda a obra do inferno, espírito que estava colocando sofrimento nessa pessoa, demônio que não deixava essa pessoa viver a vida abençoada, eu quebro a tua obra, eu determino todo mal, toda doença, saia em nome de Jesus. Igreja, levanta a sua mão para o alto. Oh, aleluia. Sinta a presença de Deus agora nesse momento. Oh, igreja, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus, Ele não quer mais que você pereça na vida, Ele quer que você tenha vida profundamente. Venha, Senhor, venha, Senhor Jesus. Eu quero aqui, ó Pai, o meu milagre. Eu quero realmente, meu Pai, ver, meu Deus, o milagre do Senhor sobre a tua igreja. Meu Deus, essa pessoa que estava perecendo, eu digo agora que a partir de hoje, meu Deus, ela recebeu a vitória do Senhor, em nome de Jesus. Isso, repita assim, irmão Jorge. Meu Deus, repita assim, irmão Jorge. Meu Deus, eu entendi a tua palavra, que o Senhor me amou de uma maneira grande, que o Senhor quer eu não perecer mais aqui nessa vida, e quer também me levar para o céu. Aplauda o Senhor Jesus.